Exclusivo. Os últimos dias do integrante de uma das maiores bandas do Brasil. Um artista consagrado que se tornou morador de rua e lutava para se reerguer. Renato Rocha, ex-Legião Urbana, morreu de forma misteriosa num quarto de hotel. Veja na reportagem da semana. Esta é a última imagem de Renato Rocha com vida. Sentado, com a feição tranquila, ele aproveita um fim de semana em uma pousada do litoral de São Paulo. Ele morreu no quarto do hotel cerca de 3 horas depois dessa foto. Era o fim de uma trajetória tumultuada. Ainda jovem, o músico conheceu a glória e o sucesso. Mas se perdeu no mundo das drogas. Renato foi um dos integrantes originais do grupo Legião Urbana. Participou de 3 discos da banda e compôs algumas das canções mais famosas. Mas Negrete, como era conhecido no meio artístico, passou as últimas décadas esquecido. Encontrou a morte aos 53 anos. Numa realidade bem diferente daquela que ele conheceu de perto na juventude em Brasília, como conta a repórter Denina Nunes. Renato Rocha nasceu no Rio de Janeiro, mas morou aqui em Brasília durante toda a adolescência. Foi no início da década de 80 que ele conheceu Renato Russo e entrou para a banda. A partir daí, Negrete se tornou integrante oficial do grupo. Na época, Renato Rocha tinha 23 anos. O convite partiu do líder da banda. Renato Russo precisava de alguém para substituí-lo no baixo e encontrou a solução no amigo. Mas eu sei muito bem aonde estou. Legião Urbana fez sucesso com Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha. Mas foi expulso da Legião Urbana em 1988. A decisão de desligá-lo partiu de Renato Russo. O motivo é que os integrantes da banda o achavam indisciplinado. Nesse vídeo antigo, Dado e Bonfá explicam. Ele saiu basicamente, primeiro que ele é muito louco, né? Ele perdia um voo aqui, ele não chegava no ensaio aqui. Renato Rocha, acho que não estava mais assim, eu não entendo porque, assim, foi um vacilo dele, assim. Felipe Seabra é vocalista da banda Plebe Rude. Naquela época, o grupo tinha muita amizade com os meninos da Legião Urbana. Mas as coisas começaram a mudar. Sem falar em drogas, Felipe descreve um comportamento estranho por parte de Renato Russo e Renato Rocha, o Negrete. Eu não gosto de estar ao lado de gente maluca, assim, e eu me afastei do Renato por causa disso também, né? Quando o Renato começou a passar por umas coisas mais pesadas no Rio, sabe, tô fora, né? E eventualmente me afastei do Negrete por causa disso, sabe? Eu não aprovo, eu falo, mas o que vou ficar pregando atrás do cara? Eu não vou, né? O cineasta Vladimir Carvalho fez um filme sobre a história do rock de Brasília. Ele entrevistou Renato Russo várias vezes, assim como os outros integrantes da banda. Lembra que a produção chegou a procurar Negrete, mas não o encontrou. Alguém veio me dizer que você viu o Negrete, você está procurando. O Negrete foi visto várias vezes na noite, na Lapa, no Rio de Janeiro, apanhando, catando latinha de cerveja. Ninguém sabia exatamente onde estava Renato Rocha. Ele havia se tornado um mendigo, desconhecido, vivia nas ruas, como mostra a repórter Isabela Veiga. Dia 15 de março de 2012, a redação do Domingo Espetacular recebe uma ligação. Era um fã da banda Legião Urbana dizendo que o ex-integrante do grupo estava morando nas ruas do centro do Rio. Naquele mesmo dia, eu e minha equipe começamos uma busca para localizar Renato Rocha. Depois de algum tempo, nós o encontramos bem aqui, dormindo em cima de um papelão. Renato? Oi, Renato. Tudo bem? Posso chegar para falar com você? Pode.
Nem de longe Renato Rocha lembrava o músico de sucesso do Legião Urbana. Mas ainda se emocionava ao recordar os dias de glória. Você tem saudade daquela época do Legião? Marcou história, né? Toca todo dia. Apesar dos depoimentos em contrário, Renato Rocha disse que nunca foi um dependente de drogas. Às vezes você toma um calmante, é droga, né? Eu preferia tomar um calmante, porque você já chega nervoso. Vai fazer uma coisa, um monte de gente gritando, é melhor tomar um calmante. Mas admitiu os excessos quando perguntamos sobre o que acontecia depois dos shows. Ah, e depois pode liberar tudo. Depois que saiu do Legião Urbana, Renato abandonou a música e começou a dar aulas de capoeira numa academia em Goiás. Foi lá que conheceu Rafaela, com quem ficou casado por 15 anos. Esta é a primeira vez que Rafaela grava uma entrevista sobre o ex-marido. Ela descreve como se apaixonou. Ele era inteligente para mim. Pra mim, tudo que ele falava era interessante. Nossa, que homem inteligente. Tipo, sim, eu ficava muito vidrada em tudo que ele falava. Os problemas começaram quando Renato voltou a trabalhar com música e a se envolver novamente com as drogas. Ele ganhava dos amigos. Aí ele falou, eu não queria, mas meu amigo tinha. E aí começou a não voltar depois dos shows. Ficava 3, 4 dias perdido, voltava pra casa... às vezes descalço, dava o tênis para os outros na rua. Eu encontrei um fã, dei meu sapato para ele e tal. Rafaela saiu de casa levando os 2 filhos, Vitória e Renato Júnior. Eles ainda eram bem pequenos. Depois disso, Renato entrou em depressão, perdeu a casa, se entregou de vez ao vício e foi morar nas ruas. Quando o encontramos em 2012, Negrete caminhava com um saco em que guardava os pertences. No hotel de um amigo, ainda guardava um contrabaixo. Ele não via os filhos há 5 anos. Na época da reportagem, tentamos o encontro entre ele e os filhos, mas a ex-mulher preferiu resguardar as crianças. O único contato permitido foi por carta. Oi, pai. Não podemos te encontrar agora. Estamos mandando uma carta para te dizer que você é muito importante. Renato se surpreendeu ao ver as fotos recentes dos filhos. Olha o tamanho do Renatinho, olha o tamanho do Vitória. Fotos do seu filho, Renato. Caramba, tão gigantes, lindos. A reportagem também encontrou o pai de Renato Rocha. Seu Sebastião é advogado e mora em Brasília. Ele comentou o afastamento do filho em relação à família. Foram as drogas. Sem dúvida, foram as drogas. Ele sempre foi... A mãe dele sempre tratou com muito carinho, todos os irmãos e eu também. O reencontro com a família deveria acontecer nos próximos dias. Seria o fim de um longo período imposto pelo próprio Renato. Ele só queria rever os filhos quando estivesse totalmente livre das drogas. Negrete conheceria também a primeira neta, Elizabeth, de apenas 1 mês. E isso aconteceu tão de repente, assim, tá sendo muito difícil, assim, entender, assim, aceitar um pouco, mas eu acho que agora ele tá em paz. Do pai, Renato Júnior herdou o talento para a música. Quando os pais se separaram, ele tinha apenas 5 anos. 10 anos depois, as memórias daquela época são lembradas com carinho. Ele não me abraçava e abraçava a Vitória depois, ou minha mãe depois. Ele pegava nós 3 juntos e abraçava todo mundo, levantava assim, todo mundo. Eu amo vocês, filhos, eu amo vocês, paizão, amor do paizão. Rafaela nunca desistiu de encontrar o ex-marido pelas ruas.
Aí nessa época eu procurava ele debaixo dos cobertores. Todo mendigo que eu via, que às vezes o mendigo tem mania de cobrir a cabeça com cobertor, ou com papelão, então aí eu ia lá e levantava para ele extrair. Há 4 anos a busca deu certo. Um ano antes da primeira reportagem do Domingo Espetacular, Renato já dava muitos sinais da confusão mental causada pelo vício. Ele falou que ele estava juntando dinheiro para comprar um carrinho de pipoca, que eu ia ser a dona do carrinho de pipoca, que ia ser chefe. Ele falava assim com orgulho, que eu ia ser a chefe do carrinho de pipoca. Rafaela não pôde fazer muito pelo ex-marido. Pedi para alguém arranjar um barraco, um trabalho para ele nem que fosse carregando caixa. Eu falei, você está disposto a trabalhar? Só que meu amigo, é muito difícil alguém assim que o cara com umas mochilas sujas, sacolas, né? Ninguém quis ajudar e também era muito em cima, todo mundo pobre mesmo, a gente não tinha dinheiro. Tudo bem? Posso chegar para falar com você? Quando Renato Rocha foi encontrado pela equipe do Domingo Espetacular, houve a tentativa de levá-lo a uma clínica de reabilitação. Mas ele abandonou o tratamento no mesmo dia em que começou. Ainda negava o vício. A gente não decide as coisas na última hora. 51 anos me trouxe aqui no mundo. Ainda tenho um cérebro ainda aqui dentro. Tô lúcido, não uso drogas. Não roubo. Trabalho, sou músico. E ainda tenho opção na minha vida de fazer as coisas lúcida e conscientemente. Mais uma vez, Renato voltou às ruas. A ajuda só veio em 2014. Ele foi convidado por um fã para este show de tributo ao Legião Urbana. Foi quando Negrete conheceu Juliano Manfredini, filho de Renato Russo. Juliano se sensibilizou com a situação de Renato Rocha, o tirou das ruas e assumiu todos os gastos do ex-baixista. Negrete foi internado novamente numa clínica e dessa vez levou o tratamento a ferro e fogo. Foi nesta clínica de reabilitação para dependentes químicos que Renato Rocha foi internado em fevereiro de 2014, exatamente um ano atrás. Depois de 6 meses, ele concluiu o tratamento, mas preferiu continuar vivendo aqui. Tinha medo de ter uma recaída, de perder de novo a luta contra as drogas. Renato logo se integrou ao dia a dia na clínica. Ele chegou numa situação tanto quanto difícil, psiquicamente. Contudo, foi um quadro que foi, digamos assim, cedendo, né? Ele veio melhorando muito no decorrer do tratamento. Reconhecido pelos outros pacientes como um ex-legião, Renato não se intimidou. Em pouco tempo, passou a dar aulas de música. Ele falou, Carlos, eu quero estudar e vou ser fazer a terapia musical com eles. Tem uma terapia que chama musicoterapia. E ele começou a me pedir matéria sobre isso, para tentar estudar um pouco sobre isso. Ela talvez tivesse um nome, era... Eduardo também faz tratamento na clínica e foi um dos alunos de Renato. É um ótimo músico, bem rigoroso assim com tudo, né? Perfeccionista, né? Mais que um professor, Renato era, para Eduardo, um amigo e um ídolo. Vou poder dizer para meus filhos, eu conheci o Renato, né? Eu toquei com o Renato, né? Mesmo que não fosse em cima de um palco, mas eu toquei com ele, né? Renato já estava na última etapa do tratamento, quando os pacientes podem sair da clínica para encontrar parentes e amigos. No último fim de semana, Renato aproveitou a permissão da clínica e veio com uma amiga para esta praia, no Guarujá, litoral de São Paulo. Eles ficaram hospedados em um hotel bem perto daqui. E de acordo com esta amiga, há muito tempo ela não via Renato tão feliz como ele estava naquele final de semana. A amiga é a jornalista Silvana Melk. Ainda abalada, ela conversou com nossa equipe por telefone. Ele estava com vontade de ver a praia. Daí ele falou, Silvana, vamos, você me leva pra praia? Eu falei, levo. Ele estava super bem, super.
Silvana conta que no sábado, Renato passou boa parte do dia no mar. E aí eu vi ele saindo da água, mas uma felicidade que me deu uma emoção muito forte. Eu fiquei muito emocionada na hora. No mesmo dia, pouco antes de dormir, Renato passou no quarto de Silvana. Eu falei, o que foi, Renato? Ele falou, eu que não queria ir embora amanhã. Podemos ficar mais um dia? Eu falei, acho que sim, não sei. Amanhã eu vou ver. Ele falou, mas então, de qualquer jeito, eu queria acordar cedo, 7 horas, vamos tomar café, que eu quero caminhar na praia. Pouco depois, Renato voltou para o quarto dele. No dia seguinte, pela manhã, Silvana estranhou a ausência dele no café da manhã. Ela ainda ligou no quarto, mas ninguém atendeu. Pedi a chave mestra, uma chave reserva, passei ali. Quando eu abri, eu vi que não abria, a porta estava presa. Aí eu tentei empurrar a porta, empurrei um pouco, deu para eu ver a perna dele. Os bombeiros tiveram que entrar no quarto pela janela. Silvana foi quem tirou a última foto de Renato com vida. O delegado que cuida do caso descarta qualquer possibilidade de crime. A hipótese de overdose também é considerada improvável pela polícia. Não havia nenhum sinal de violência. Não se verificou qualquer indício do uso de substâncias ilícitas ou mesmo bebidas alcoólicas, ou ainda qualquer vestígio de participação de algum terceiro. O laudo final sai em 3 semanas, mas os primeiros exames indicaram uma parada cardíaca. Renato era hipertenso e tomava antidepressivos. A pessoa que é hipertensa por si só, principalmente se não controlado, tem uma chance maior. E quando você associa um outro fator de risco com drogas ilícitas, esse fator é importante e pesa para que você possa ter uma evolução com infarto. Renato Rocha foi sepultado num cemitério de Embu, na Grande São Paulo. O ex-legião morreu sem realizar 2 sonhos. Um distante, o de voltar a tocar numa grande banda. O outro, o de reencontrar a família, estava prestes a acontecer. Você falaria pro seu pai? Que eu amo muito ele, que ele é o meu anjo, que ele fez falta esses anos. Eu te perdoo por tudo que a gente passou de ruim. Eu espero que você me perdoe pela minha fraqueza de ter ido embora. E obrigada pelos meus filhos. Obrigada pela minha neta. Tenho andado distraído, impaciente, indeciso. Esta é a última imagem de Renato Rocha com vida. Sentado, com a feição tranquila, ele aproveita um fim de semana em uma pousada do litoral de São Paulo. Ele morreu no quarto do hotel cerca de 3 horas depois dessa foto. Era o fim de uma trajetória. Exclusivo. Os últimos dias do integrante de uma das maiores bandas do Brasil. Um artista consagrado que se tornou morador de rua e lutava para se reerguer. Renato Rocha, ex-legião urbana, morreu de forma misteriosa num quarto de hotel. Veja na reportagem da semana. Mais famosas. Mas Negrete, como era conhecido no meio artístico, passou as últimas décadas esquecido. Encontrou a morte aos 53 anos. Numa realidade bem diferente daquela que ele conheceu de perto na juventude em Brasília, como conta a repórter Venina Nunes. Renato tumultuada. Ainda jovem, o músico conheceu a glória e o sucesso. Mas se perdeu no mundo das drogas.
Renato foi um dos integrantes originais do grupo Legião Urbana. Participou de 3 discos da banda e compôs algumas das canções. Rocha nasceu no Rio de Janeiro, mas morou aqui em Brasília durante toda a adolescência. Foi no início da década de 80 que ele conheceu Renato Russo e entrou para a banda. A partir daí, Negrete se tornou integrante oficial do grupo. Na época, Renato Rocha tinha 23 anos. O convite partiu do líder da banda, Renato Russo.